Você já se perguntou por que a Bíblia considera alguns pecados sexuais tão graves? Como essas atitudes podem impactar sua vida espiritual e afastá-lo da conexão verdadeira com Deus? Hoje vamos explorar os 3 pecados sexuais mais terríveis mencionados nas Escrituras e entender o porquê de eles serem um alerta tão forte para todos os cristãos. Se você busca fortalecer sua fé e compreender como viver de acordo com os valores que Deus nos ensina, este vídeo é para você. Fique conosco e vamos juntos descobrir não apenas os motivos por trás desses ensinamentos, mas também como eles podem transformar sua vida cristã de uma maneira profunda e significativa. Vamos entender o que a Bíblia diz, como esses pecados afetam nossa espiritualidade e quais passos tomar para viver uma vida de pureza e compromisso com a vontade de Deus. Pronto para fortalecer sua caminhada cristã? Então, vamos começar. Você já parou para pensar por que a Bíblia trata certos pecados sexuais com tanta seriedade? O que faz com que essas ações sejam mencionadas nas Escrituras como uma ameaça à vida espiritual e ao relacionamento com Deus? Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre os 3 pecados sexuais mais terríveis e entender por que eles afetam profundamente a caminhada de fé e a santidade que Deus espera de nós. Se você está em busca de respostas para viver em conformidade com a vontade de Deus, prepare-se para uma discussão que trará luz sobre esses pecados e mostrará o caminho para uma vida de pureza e compromisso. Vamos juntos descobrir como esses ensinamentos bíblicos podem transformar sua jornada espiritual. A Bíblia é clara ao ensinar que os pecados sexuais têm um peso especial, não apenas pelas consequências visíveis na vida social e emocional, mas pelo impacto que causam na relação com Deus e na pureza do espírito. Esses pecados vão além de simples erros de conduta. Eles refletem uma ruptura profunda na conexão com os valores divinos de santidade, fidelidade e autocontrole. No Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo alerta os cristãos a fugirem da imoralidade sexual, destacando que esse tipo de pecado é diferente dos demais porque afeta diretamente o corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Essa passagem nos lembra que para o cristão, o corpo é um instrumento sagrado, destinado a glorificar a Deus. Quando quebramos esses princípios, nos afastamos dos propósitos de Deus e comprometemos nossa caminhada espiritual. Além disso, os pecados sexuais também trazem consequências espirituais sérias. Eles podem provocar sentimentos de culpa, vergonha e desconexão espiritual, dificultando a vivência de uma fé genuína e comprometida. Esse peso é o motivo pelo qual a Bíblia faz tantos alertas contra esses comportamentos, convidando os cristãos a um caminho de pureza e santidade. Os pecados vão além das ações, refletem uma quebra dos princípios de aliança com Deus. Agora vamos explorar cada um desses pecados específicos e como a Bíblia nos orienta a evitá-los. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal, se esta mensagem falar ao seu coração. Combinado? Fornicação. O primeiro pecado sexual que vamos abordar é a fornicação, que a Bíblia define como relações sexuais fora do casamento. A fornicação é repetidamente condenada nas Escrituras, pois representa uma quebra da pureza e da santidade que Deus deseja para cada um de nós. Em 1 Tessalonicenses 4:3-5, o apóstolo Paulo instrui: "Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação." Para Paulo, abster-se da fornicação não é apenas uma regra moral, mas um chamado a viver uma vida santa e separada. Esse pecado afeta não apenas a relação com Deus, mas também o relacionamento consigo mesmo e com o próximo. A fornicação pode gerar culpa, arrependimento e até problemas emocionais e psicológicos, dificultando a capacidade de experimentar um amor genuíno e comprometido, conforme planejado por Deus. Ao escolher manter a pureza antes do casamento, estamos valorizando o plano de Deus para o relacionamento conjugal, preservando-nos para uma aliança que reflete o amor e a fidelidade dele por nós. Além disso, a fornicação é um pecado que desafia o autocontrole e o respeito pelo próprio corpo, que, segundo a Bíblia, é um templo sagrado. Em 1 Coríntios 6,13, Paulo nos lembra que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor.
Ao manter a pureza, o cristão demonstra respeito pela santidade do corpo e uma consciência de seu valor espiritual. Compreender o impacto da fornicação é o primeiro passo para fortalecer nossa vida espiritual. Agora vamos analisar o próximo pecado, a pornografia, que também desvia o coração e a mente da santidade que Deus deseja para nós. Pornografia. A pornografia é o segundo pecado que abordaremos. Embora a pornografia não seja mencionada explicitamente na Bíblia, seus princípios a condenam claramente, pois ela incita pensamentos e desejos impuros, desviando o coração e a mente da pureza que Deus espera de nós. Jesus, em Mateus 5:28, alerta: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Esta afirmação nos mostra que o pecado não reside apenas na ação, mas também nos pensamentos e intenções. O consumo de pornografia pode causar um impacto profundo e devastador na vida espiritual e emocional. Ele distorce a percepção do amor, do respeito e do relacionamento saudável, transformando o que deveria ser uma expressão de intimidade e compromisso em algo vazio e objetificado. Além disso, o uso frequente da pornografia pode criar um ciclo de vício que consome o tempo e os pensamentos do cristão, afastando-o da meditação, da oração e da comunhão com Deus. Ao buscar a santidade, somos chamados a fugir das paixões da mocidade e a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. 2 Timóteo 2:22. A pornografia desafia diretamente esses valores, colocando barreiras entre nós e Deus e comprometendo nossa capacidade de viver de acordo com seus mandamentos. Em vez de cultivarmos a pureza e o autocontrole, acabamos alimentando desejos que enfraquecem a fé e corrompem a mente. Compreender os perigos da pornografia e buscar forças para abandoná-la são passos essenciais para preservar nossa integridade espiritual. Agora, avancemos para o terceiro pecado que abordaremos hoje, um dos mais devastadores para a vida cristã: o adultério. Adulterar. O adultério, o terceiro pecado que abordaremos, é uma violação direta da aliança sagrada do casamento e da fidelidade conjugal. Na Bíblia, o adultério é mencionado como um pecado gravíssimo, pois rompe os votos de confiança, lealdade e compromisso feitos entre duas pessoas diante de Deus. Em Êxodo 20:14, o sétimo mandamento declara: não adulterarás, reafirmando a importância da fidelidade como princípio fundamental nas Escrituras. Um dos exemplos mais marcantes sobre o impacto do adultério é a história do rei Davi e Batseba, relatada em 2 Samuel 11. Davi, ao ceder à tentação e cometer adultério, não apenas prejudicou sua relação com Deus, mas também causou dor e desordem em sua própria vida e em sua família. Este relato bíblico mostra que o adultério é um pecado cujas consequências vão além do casal, impactando a comunidade e a vida familiar, além de desviar o cristão dos caminhos de Deus. Espiritualmente, o adultério representa uma traição não só ao cônjuge, mas também a Deus, que valoriza e abençoa a aliança matrimonial. Em Hebreus 13:4, lemos que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse versículo sublinha a importância do respeito pela união matrimonial e ressalta que o adultério compromete a santidade da vida conjugal e a relação com Deus. Compreender a seriedade do adultério nos permite valorizar a fidelidade como expressão de amor e compromisso. Após explorar esses três pecados, vamos agora discutir o caminho do arrependimento e do perdão, que é oferecido por Deus a todos que desejam sinceramente mudar suas vidas. Após entender a seriedade dos pecados de fornicação, pornografia e adultério, é essencial reconhecer que, embora a Bíblia os trate como pecados graves, ela também nos oferece um caminho de redenção e renovação. Deus é misericordioso e sempre está disposto a perdoar aqueles que se arrependem de coração e buscam uma transformação genuína. Em 1 João 1:9, temos a promessa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo nos lembra que,
Ao confessar nossos erros com sinceridade e se arrepender de coração, encontramos em Deus um Pai disposto a nos acolher e renovar. O arrependimento verdadeiro é mais do que um simples pedido de desculpas. Ele envolve um desejo profundo de mudança e uma disposição para deixar os hábitos antigos. Na Bíblia, arrependimento implica uma virada completa, uma mudança de direção. Em Atos 3,19, Pedro aconselha: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Esse processo começa com a confissão, mas também requer que o cristão se comprometa a buscar uma vida de pureza e fidelidade, alinhada aos valores de Deus. Além da confissão e do compromisso de mudança, o caminho do arrependimento pode incluir também buscar ajuda e apoio. Muitos cristãos que lutam com pecados sexuais encontram forças em grupos de apoio, na leitura bíblica diária e na prática constante da oração. Esses elementos ajudam a manter o foco e a fortalecer o espírito contra as tentações. Em Tiago 5,16, somos encorajados a confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sejais curados. A comunhão com outros cristãos pode trazer conforto e reforço espiritual para superar essas dificuldades. É importante lembrar que a jornada de superação é gradual e requer paciência e persistência. Cada pequeno passo em direção à pureza fortalece a fé e reconstrói o relacionamento com Deus. A cada vitória, o cristão se aproxima mais da vida abundante que Deus planejou para ele. Portanto, se você se encontra lutando contra qualquer um desses pecados, saiba que há esperança. O arrependimento sincero abre o caminho para o perdão e a restauração, e a graça de Deus está disponível para todos que a buscam. Agora vamos concluir com uma reflexão final e sugestões de como aplicar esses ensinamentos no dia a dia. À medida que refletimos sobre os ensinamentos bíblicos acerca da fornicação, da pornografia e do adultério, podemos ver que esses pecados não afetam apenas o comportamento, mas impactam profundamente a vida espiritual e a conexão com Deus. A Bíblia nos mostra que viver em pureza é mais do que seguir regras. É honrar o relacionamento com o Criador, escolhendo diariamente uma vida que reflete seus valores. Para aplicar esses ensinamentos, é importante estabelecer práticas diárias que ajudem a fortalecer a fé e resistir às tentações. A oração e a leitura bíblica são fundamentais, pois mantêm o foco em Deus e na sua palavra, ajudando a renovar a mente e a moldar os pensamentos de acordo com os valores de Deus. Além disso, o autocontrole e a vigilância sobre os próprios pensamentos são essenciais para evitar situações de fraqueza. Outras práticas incluem buscar apoio em amigos ou grupos cristãos de confiança, onde se pode compartilhar experiências e encontrar forças para seguir no caminho da santidade. Em Mateus 26:41, Jesus instrui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, lembrando-nos da importância de permanecer atentos e firmes. Viver em pureza é um compromisso contínuo. Cada passo dado em direção a Deus aproxima o cristão da vida plena e abundante que Ele oferece. Neste vídeo, vimos como a Bíblia trata a fornicação, a pornografia e o adultério como pecados graves, e compreendemos os efeitos espirituais e emocionais profundos que eles causam. Mas também vimos que existe um caminho de arrependimento e perdão que Deus oferece a todos que sinceramente desejam mudança. Se essa mensagem trouxe reflexão e inspiração, considere compartilhá-la com amigos ou familiares que também busquem uma vida de pureza. Vamos juntos seguir essa jornada, fortalecendo nossa fé e dedicando nossos passos a Deus, que sempre nos acolhe com graça e renovação. Obrigado por acompanhar até aqui. Para continuar sua jornada de aprendizado, assista ao próximo vídeo que aparecer na tela e aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. E se quiser compartilhar suas experiências, relatos ou até mesmo deixar uma oração de libertação, fique à vontade para escrever nos comentários. Vamos crescer juntos nessa caminhada de fé. Que Deus abençoe.